Fala galera, beleza? Vamos aqui fazer mais uma questão do Enem, dessa vez do Enem 2020, uma questão maravilhosa porque aborda um assunto do cotidiano, né? O Enem adora fazer isso, então eu resolvi trazer aqui para vocês. Eu vou deixar a questão na tela, pausa o vídeo, tenta fazer e aí depois você acompanha a solução comigo, beleza? Então vamos lá. Seguinte, ó. Temos aqui basicamente uma panela de pressão aqui, nesse desenho maravilhoso que eu fiz. Acreditem, é uma panela de pressão. O que vai acontecer? A gente tem um líquido aqui dentro dessa panela de pressão. Esse líquido para a gente vai ser a água. E aí, essa panela de pressão, qual é o mecanismo, né? O que ela faz? Qual é o papel dela? Antes disso, vamos definir algumas coisas. A gente aprende que a água, né? Ela entra em estado de ebulição, ou seja, começa a ferver, muda de fase, né? Aproximadamente ali a 100 graus Celsius, ou seja, ela passa de água líquida para vapor d'água, né? E aí, o que a gente também aprende? A gente aprende que quanto maior a pressão atmosférica, maior é esse ponto de ebulição. E por que isso é bom? Porque a gente precisa falar disso, né? Porque a panela de pressão, ela gera aqui uma pressão atmosférica, né? Vamos dizer assim, artificial. Então, ela gera aqui uma pressão. E aí, por que ela gera uma pressão? Essas moléculas aqui de água acabam passando de estado líquido para estado de vapor d'água e acaba que gera uma pressão, né? Esse vapor começa a empurrar, fazer uma pressão para cima, para baixo, para todos os lados, né? E aí fica aqui um vapor d'água e gera uma pressão aqui. Por isso, panela de pressão, por isso gera uma pressão artificial. E quando ela gera essa pressão aqui, quando se aumenta a pressão desse sistema, eu aumento o ponto de ebulição da água que está aqui dentro, né? A gente adotou que seria a água, né? Então, do líquido que está aqui dentro. E esse líquido agora, que é a água, ele não passa mais a entrar em ebulição com 100 graus Celsius. Ele passa a entrar em ebulição com uma maior temperatura. E com isso, o alimento que está aqui dentro, ele vai ficar com a maior temperatura. Então, eu vou fazer com que esse alimento cozinhe mais rápido, né? Então, por isso é muito boa a panela de pressão. E quando essa água passa por estado, né, de vapor d'água, acontece que ela gera pressão, e você já percebeu que quando você vai colocar a tampa lá da panela de pressão, meio que você encaixa ela, né, e fica umas entradinhas assim, né, bem mínimas, mas fica. E tem toda uma borrachinha para poder vedar. Por quê? Porque quando acontece de água passar por estado de vapor, ela acaba empurrando, né, porque ela faz uma pressão para todos os lados, e ela acaba empurrando essa tampa ficar para cima, e acaba que esse espaço aqui fica o mínimo possível, porque ela está fazendo muita pressão aqui, e acaba que a panela fica mais vedada ainda, né? Então a tampa também tem esse mecanismo. Tá, mas e por que tem aquele pininho que faz barulho, né? Porque é o seguinte, tem aqueles furinhos, né? Que é o seguinte, acaba que se a água está entrando em ebulição aqui, claro, não a 100 graus Celsius, mas a uma temperatura maior, se ela está entrando aqui, passando de estado líquido para estado de vapor, né? Acaba que vai gerar tanta pressão aqui que a gente precisa ter um mecanismo de segurança. Qual é? Acaba que esse vapor, a gente pega o excesso dele, ou seja, o excesso dele vai sair por esses furinhos aqui e assim, vamos dizer assim, vai manter uma pressão estável aqui dentro da panela de pressão. E com isso, se isso daqui não funcionar, ou seja, se estiver entupido, alguma coisa assim, acaba que a gente tem aquela válvulazinha de segurança, né, que normalmente está na cor vermelha, mas enfim, acaba que ela vai meio que fazer o papel desse pezinho aqui com furinhos que tem. Vai aumentar tanta pressão aqui, a panela não pode ficar com tanta pressão, porque senão ela vai explodir, e acaba que isso aqui não vai aguentar, não vai resistir, vai abrir e acaba que vai, né, expelir esse vapor d'água excedente para fora. Então, por isso a gente tem esses dois métodos de segurança aqui, além da tampa, né, que vai fazer com que a panela fique melhor, né, fechada. E tá, mas por que eu estou falando disso? Porque na questão fala, né, que depois de entrar na ebulição aqui, né, que não é a 100 graus Celsius, né, acaba que você está lá com o fogo, vamos dizer assim, né, no popular, o fogo tá alto, né, então você está fornecendo muita chama aqui, a chama está alta, só que se a água já está começando a entrar em ebulição, lá no ponto de ebulição, com um ponto de ebulição mais alto, se você já deixou com que a água entre em ponto de ebulição, né, entre em ebulição, ou seja, passa a ser vapor d'água. Se isso já aconteceu, se você aumentar mais a chama aqui, só vai mudar que ela vai entrar em ebulição cada vez mais rápido, porque você já chegou a uma temperatura elevada, então não tem necessidade. Então você pode aqui diminuir, inclusive, a chama aqui. E com isso, continua acontecendo todo o mecanismo da panela de pressão e você economiza gás. A água, novamente, né, já entrou em ebulição. Então, como ela já está na temperatura muito elevada, o alimento já está com a
temperatura bem elevada, vai cozinhar mais rápido, enfim. Então, depois que ela atinge aqui o ponto de ebulição, não precisa mais você ceder tanta chama, né, tanta energia para esse sistema aqui. Enfim, e justamente essa é a resposta da questão, que pergunta assim: após abaixar o fogo, ou seja, reduzir-se a chama, pois assim evita-se a diminuição do consumo de gás, né? Ou seja, você para de consumir tanto gás porque você está diminuindo aqui a chama. Então, acaba que evita-se o consumo de gás desnecessário, que deixa a gente com a alternativa E, beleza? Então é isso, basicamente é isso que a panela de pressão faz, né? Então a gente entende que a física é por trás disso daqui. Eu espero que você tenha entendido e valeu, valeu!